Boa noite, pessoas. Vamos para mais uma reflexão referente à palavra de Deus. A nossa reflexão de hoje é referente a um fato que aconteceu durante a prisão de Jesus e ela só é relatada aqui no livro de Marcos. Nos outros evangelhos não relatam. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 50, 51 e 52, nos diz assim: Então, deixando, todos fugiram. E um certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e tentaram agarrá-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. É um fato interessante e meio curioso. Mas quando a gente para refletir e ler acerca dessa palavra, a gente vai ver que essa palavra ela conta a história do momento em que Jesus foi preso. E nesse momento em que Jesus foi preso, a Bíblia fala que um homem, um jovem, não dá muitos detalhes sobre ele, apenas que ele é um jovem, mas que ele saiu no meio da multidão agoniado, coberto apenas por um lençol, que nos faz imaginar que esse lençol pode ter sido improvisado por causa da agonia, ele acordou agoniado, né, por causa da prisão de Jesus. E aí eu vim falar que nesse drama da prisão de Jesus no Getsemane, todos os discípulos abandonaram Jesus. E fala que esse jovem, né, narra a história que esse jovem, ele também estava no meio. E o que é que aconteceu? Quando prenderam Jesus, tentaram prender esse jovem também. E o jovem largou o lençol, olha o desespero, largou o lençol e fugiu nu. Interessante que outras referências bíblicas do Evangelho não contam essa parte do fato, né? Apenas Marcos. Mas essa passagem bíblica, embora seja uma passagem bem curta, né? Ela traz lições bastante interessantes para a gente sobre como a gente deve se portar, sobre as consequências do medo. E aí, quais são as reflexões que eu quero trazer sobre isso? Esse jovem, ele estava seguindo Jesus, né? No versículo 51 a gente vai ver que ele estava seguindo Jesus, mas ele não era um dos 12. Embora fala que os discípulos o abandonaram, fugiram, esse jovem ele estava junto, ele não era dos 12, mas ele seguia Jesus. Ele estava por perto. E uma das reflexões que eu já quero trazer para a gente nesse momento: quantos de nós hoje seguimos a Jesus apenas com um lençol? Aquele jovem ele estava seguindo Jesus apenas com um lençol. E esse apenas um lençol, ele já traz a reflexão para a gente de que a gente muitas das vezes segue a Jesus de uma maneira muito improvisada, porque com certeza aquele lençol foi improvisado, não é uma vestimenta. De uma maneira tão improvisada, a gente segue a Jesus de uma maneira tão superficial, de uma maneira tão mínima, né? E aí, o que é que aconteceu com aqueles jovens? Aquele jovem, ele seguia Jesus, porém ele não tinha um compromisso verdadeiro, real com Jesus. Porque se ele tivesse um compromisso verdadeiro, real com Jesus, naquele momento, seguir Jesus, ele estaria com as vestimentas adequadas, né? E o que é que nos faz entender? Às vezes a gente quer os benefícios da presença de Jesus, mas a gente não quer um compromisso total com ele. A gente não quer segui-lo corretamente da forma que convém, né? É fácil a gente seguir Jesus quando tudo está bem. Aquele jovem, ele seguia Jesus quando tudo está bem. Mas quando veio a perseguição, o que é que aquele jovem fez? Ele fugiu. E a outra reflexão que a gente já pode analisar é que tem pessoas que acham que seguir a Jesus é viver mil maravilhas.
E quem vive o Evangelho, quem aceita a Jesus como Salvador, sabe que servir a Jesus não nos livra de problemas, não nos livra de conflitos, não nos livra de dias de tristeza, de dias de luta. A gente sabe que a partir do momento que a gente decide seguir a Jesus, mais cedo ou mais tarde a luta vem. Mais cedo ou mais tarde vem a perseguição, mais cedo ou mais tarde vem os conflitos, né? Mas qual é a reflexão que eu quero trazer para nós, né? Eu vou falar de uma forma bem resumida para que não fique um vídeo muito grande, é que a gente possa refletir mais sobre a nossa vida, de que forma a gente tem seguido a Jesus. Que não seja com a roupa superficial. E a gente, quando eu falo roupa superficial, a gente sabe que não é só das vestes que os homens podem ver, é das nossas vestes interiores mesmo, da nossa parte espiritual, né? E a reflexão que eu trago é o que a gente está disposto a largar quando a pressão da vida vem, quando vem o medo. Aquele jovem largou o lençol e correu. E aí, outra questão, outra pergunta que eu faço é: o que é que sobra da gente quando o lençol é arrancado? Será que nossa nudez é descoberta? E aí a gente lembra de Adão e Eva depois que desobedeceram a Jesus, né? Que eles sentiram vergonha da sua nudez. E eu deixo um conselho para todos nós, né? Que é aquele conselho que está em Apocalipse, que Jesus nos manda comprar dele vestes brancas para que te vistas e não se manifeste a vergonha da tua nudez. É o que está lá em Apocalipse 3:18. Então, a única forma da gente cobrir a nudez da nossa alma é a gente comprando as vestes dadas por Jesus. Então, que hoje possamos largar não o lençol, mas nossas vestes, nossas velhas vestes, né? Que não podemos largar só aquilo que aparentemente nos cobre, mas que a gente possa nos vestir das armaduras de Deus, nos vestir das vestes de Deus. E a mensagem que eu deixo para você neste momento: não abandone Jesus por nada. Não siga Jesus de longe, como aquele jovem, mas que você se aproxime mais dele. Porque quanto mais perto você estiver de Jesus, quando vir a perseguição, quando vir a luta, quando vir os conflitos, você não vai abandonar ele por nada. Deus te abençoe e uma excelente noite.